Amigos e amigas, estamos já na segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. É a edição do Web Jornal do Paulo Maciel desta segunda. Você que acompanha o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também quem entra lá no facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Notícias resumidas para você. Vamos lá, nesta segunda-feira, você que está aí, olha, indo para o batente, um bom trabalho, uma boa labuta na semana com muitos rendimentos positivos para você em sua luta diária, em sua batalha diária, tá bom? Porque segunda-feira é dia de recomeço. Bem, eu quero falar agora sobre um assunto importantíssimo. É que amanhã a Rádio Espírito Santo vai comemorar 80 anos. Eu sou radialista, eu sou repórter, então noticiarista, então sou dessa área. Portanto, eu quero dar um toque aqui sobre esse assunto. A Rádio Espírito Santo vai comemorar amanhã, na terça-feira, dia 14, 80 anos. Quer saber um pouquinho da história? Tá no meu blog, hein? repórterpaulomaciel.blogspot.com. Mas eu vou passar aqui, resumidamente, né, um leadzinho da história. A primeira emissora a entrar em atividade no estado do Espírito Santo foi a Rádio Espírito Santo, 1160 AM, e vai completar amanhã 80 anos de sua inauguração, data que marcou o início da radiodifusão capixaba. Pois é, foi a primeira emissora, hein? A primeira emissora a unir capital e interior numa mesma sintonia. E hoje, com potência de 50 kW, segundo o site do governo do estado, 50 kW. Sua frequência alcança todos os municípios capixabas e estados vizinhos, como Minas, Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Considerando que 2020 marca os 80 anos de existência da emissora oficial do estado, a Rádio Espírito Santo está programando a realização de eventos a cada mês até o fim do ano. Portanto, tá aí a notícia completa, como eu já disse. Procure no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Um abraço aos meus amigos que trabalham na Rádio Espírito Santo, como o meu xará Paulo Sérgio. Um abraço. Estive visitando ele na Praia da Costa, deixa eu ver, deve ter o quê? Um ano, mais ou menos? 8 meses, uma coisa assim. Meu amigo Paulo Sérgio, que trabalha na Rádio Espírito Santo. Tem também o Rogério, né? Rogério foi amigo meu aqui de Colatina. Bem, vamos lá. Mais notícias depois da Rádio Espírito Santo. Temos aí essa notícia lamentável do governo do Irã, que admitiu o abate do avião ucraniano com míssil, né? Reconheceu o abate por engano, diz o governo do Irã. E nesse abate do avião morreram 176 inocentes. Triste, triste esse episódio, né? E ainda tem gente que fica bajulando determinados governos, né? Para vocês verem. O governo do Irã admitiu o abate do avião ucraniano com míssil e reconheceu o erro. Já pensou se isso acontece com os Estados Unidos? Nossa Senhora, tem uma parte da mídia aí, essa mídia esquerdofrênica, estaria hoje com manchetes estrondosas aí nos jornais, metendo a lenha, né, nos Estados Unidos. Se fosse os Estados Unidos. Agora, como é o Irã? Pelo amor de Deus, hein? Que coisa! São 176 inocentes que morreram. Tá certo que o governo agora do Irã está reconhecendo. Mas e aí? Só isso? Só isso basta? Né? O governo da Ucrânia já está cobrando maiores informações,
As investigações continuam, né? E já há, inclusive, manifestações pelo mundo. Ainda bem, né? Ainda bem, tem gente que gosta de passar a mão na cabeça, né? Desses governos que não sei o que os esquerdofrênicos veem neles. Olha, agora outra notícia aqui, uma notícia mais alegre para os brasileiros. Bancos e empresas já podem consultar o cadastro positivo. O banco de dados de clientes é abastecido desde novembro. A partir então do sábado último, bancos, comerciantes e empresas que emprestam dinheiro já estão consultando o cadastro positivo, a lista de bons pagadores, para decidir se concedem crédito ou parcelamentos aos consumidores, administrados por empresas autorizadas pelo Banco Central a recolher dados dos clientes. Os bancos de dados têm sido abastecidos desde novembro. Uma das empresas que operam o cadastro positivo é o Serasa e vai liberar os dados para consulta. O Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, abrirá a consulta na próxima quarta-feira, dia 15. Somente as empresas nas quais o cliente buscar crédito, somente essas empresas podem consultar os dados. A empresa não pode levantar as informações preventivamente caso o consumidor não tenha pedido crédito em um de seus estabelecimentos. No momento, podem ser consultados 5 tipos de informações sobre o cliente, segundo a Agência Brasil. Nota de crédito, que representa a capacidade de pagar o empréstimo, índice de pontualidade de pagamento, número de contas quitadas, vencidas, canceladas, índice de comprometimento de gastos, tipo de despesas como consumo, empréstimos, cartão e financiamentos, quantidade de consultas ao CPF por segmento de empresa e histórico consolidado de compromissos assumidos, valores e datas de pagamento. Então, é uma notícia importante, porque vai beneficiar quem tem o nome, né, limpo na praça. É a lista de bons pagadores, não aqueles que têm o nome sujo, aqueles que estão sempre devendo, sempre empurrando com a barriga, compra aqui, deve lá, compra na outra loja, deve na outra, é uma confusão danada. Esses aqui são bons pagadores, cadastro positivo. Vamos esperar que seja bom, né? Está começando agora uma nova experiência, vamos aguardar. Bem, hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020, nós temos na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Colatina é a minha base de trabalho, um município do noroeste do Espírito Santo, com 122.499 habitantes, segundo dados de 2019 do IBGE. Então, nesta segunda-feira, às 18 horas, tem o Terço dos Homens. O Terço dos Homens, normalmente, ele é realizado na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Mas como o templo católico passa por reformas físicas, o terço será realizado em frente à catedral. Em frente, né, no edifício em frente. Edifício São João Paulo II, no auditório Bento XVI, ok? Só procurar o auditório no edifício João Paulo II e você vai poder participar do Terço dos Homens às 18 horas. E às 19 horas tem a celebração eucarística normal de todas as segundas-feiras. Às 19 horas será com o Frei Roberto na catedral, tá bom? 19 horas, então, não é na catedral, é a missa da catedral, que seria na catedral, mas que está sendo realizada devido à reforma do prédio da catedral, está sendo realizada no auditório do edifício João Paulo II, que fica em frente ao prédio da igreja. Vamos a outras notícias, vamos aos indicadores econômicos. Eu gosto de passar os indicadores econômicos, mercado agrícola, porque as pessoas ficam antenadas, ficam sabendo daquilo que acontece e que movimenta a sua vida. Vamos lá, o dólar na última sexta-feira fechou em alta de 0,19%, cotado a R$ 4,09. 4,09. A Bolsa Brasileira fechou em baixa de 0,38%,
com 115.503,42 pontos. Uma pontuação muito boa da Bolsa de Valores. Bem, temos aqui também a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, na última sexta-feira, no fechamento dos negócios. A saca de 60 quilos do produto em grão. O Arábica 6, R$ 475,475. Arábica 7, R$ 355. Conilon 7, R$ 287. Temos também o salário mínimo, o valor do salário mínimo, que subiu 4,1% de dezembro para janeiro. Era R$ 998, subiu para R$ 1.039 a partir de 1º de janeiro. A taxa Selic está fixada em 4,5% ao ano. Foi reduzida na quarta-feira, dia 11 de dezembro passado. A inflação dos últimos 12 meses, 4,31%, índice utilizado pelo Banco Central. Outras notícias, aqui é sempre a notícia resumida para você que acompanha o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Sempre temos notícias resumidas para você e você fica bem informado, né? Vamos lá então? Agora eu quero falar sobre as manchetes do jornal A Tribuna de ontem, domingo, tá? Vamos acompanhar porque eu fecho o meu web jornal do Paulo Maciel no dia anterior. Então hoje é segunda-feira, mas eu fecho a minha pauta aqui no dia anterior, portanto eu ainda não tenho o jornal do dia atual. Vamos lá, manchetes de domingo de A Tribuna, jornal impresso. Vamos lá. Como anda o seu ciúme? Flamengo acerta com mais um reforço. Artesão faz sucesso com miniaturas da moda. Maioria quer voltar a estudar e virar chefe, afirma pesquisa. Olha aí. Maioria quer virar chefe. Levantamento feito na Grande Vitória aponta que 78% da população pretende voltar para a sala de aula neste ano. 54% querem liderar equipe em busca de um aumento de renda. Mais de 400 projetos contra corrupção estão parados. Outra notícia, farinha de inseto e robôs nos negócios do futuro. Eu tenho uma legenda aqui de capa. Essa legenda, 40 roteiros de viagens para aproveitar o carnaval. Na legenda está escrito o seguinte: Fernando, Carlos, Thaís e Ronaldo estão com a programação definida e já começam a preparar as malas para curtir os dias de folia. O pessoal já pensando no carnaval, nesses 40 roteiros de viagens. Praias do estado e do Nordeste, além de destinos no exterior, estão entre as opções carnavalescas. AT em família. AT em família, praias, praças e avenidas viram academias para as tribos da boa forma. Tem aqui a Regina Navarro, é uma colunista do jornal que escreve aos domingos. Ela fala sobre as relações, né? Desejo pelo mesmo sexo pode existir no inconsciente. Coluna do Estadão. Vamos ver o que tem nessa coluna do Estadão. A articulação política quer mudar postura independente de Paulo Guedes. Cláudio Humberto é outra coluna de política. Aumento de brasileiros barrados no México preocupa o Itamaraty. Gilmar Ferreira é uma coluna de esporte. Vasco, Botafogo e Fluminense sofrem para manter times competitivos. E mais uma manchete de capa do jornal impresso A Tribuna de domingo, dia 12. Especialistas defendem mais disciplina
nas escolas e em casa para melhorar o ensino. A disciplina é essencial, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora temos aqui uma notícia importante também da Agência Brasil, sobre a viagem do navio brasileiro, Comandante Ferraz, à Antártica. O general Mourão reinaugura amanhã, na terça-feira, a base brasileira na Antártica. Novo centro de pesquisas vai contar com 17 laboratórios. Então vamos lá? O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, embarca nesta segunda-feira com destino à Antártica, onde será o principal representante do governo brasileiro na reinauguração da estação Comandante Ferraz, base de pesquisa do país no continente. Quer dizer, o novo prédio que fica na ilha Rei George, na Baía do Almirantado, está sendo erguido ao lado da atual base, que tem estrutura provisória. A inauguração oficial será, então, amanhã, terça-feira. A estação Comandante Ferraz foi criada em 1984, mas em 2012 sofreu um incêndio de grandes proporções. Na ocasião, 2 militares morreram e 70% das suas instalações foram perdidas. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na obra e a unidade recebeu os equipamentos mais avançados do mundo. No local, pesquisadores vão realizar estudos nas áreas de biologia, oceanografia, glaciologia, meteorologia e antropologia. Tá bom? A notícia para você que acessa minhas páginas na internet, tá bom? Vamos lá, Mega Sena agora, tem notícia da Mega Sena? Vamos ver, acumulou? A Mega Sena acumulou, deve pagar 14 milhões na quarta-feira. Nenhum apostador venceu o concurso número 2223 da Mega Sena, sorteado no sábado, dia 11. Foram sorteados os números 02, 26, 40, 42, 49 e 56. Estimativa da Caixa Econômica Federal é de 14 milhões no sorteio da quarta-feira, dia 15. 45 apostas fizeram a quina. Cada uma fica com R$ 47.600. A quadra saiu para 2.702 apostadores. Cada um recebe R$ 1.132. A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 4,50. A chance de acerto, probabilidade estatística, é de 1 em mais de 50 milhões. Não é fácil, não. Todo mundo que aposta sabe que não é fácil. Se fosse fácil, não seria prêmios e mais prêmios acumulados, né? Não aconteceriam esses prêmios acumulados. Primeiro-ministro australiano admite erros na gestão de incêndios. Gente, que coisa terrível essa situação de incêndios na Austrália, hein? Há coisas que poderiam ter sido geridas muito melhor, disse ele. Está todo mundo admitindo erros agora, hein? O Irã admitiu erro ao derrubar o avião com mais de 170 pessoas a bordo, que morreram. Agora, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, admitiu também, no domingo, dia 12, que podem ter sido cometidos erros na gestão dos incêndios florestais que atingem o país e sobre a qual recebeu fortes críticas. Essa gestão aí recebeu fortes críticas. A afirmação do primeiro-ministro chega depois de, na sexta-feira, última, dia 10, milhares de pessoas terem se manifestado em várias cidades da Austrália. Os manifestantes pediram a saída de Morrison e exigiram do governo mais meios para lutar contra as alterações climáticas e incêndios florestais, que já deixaram 28 mortos e milhares de casas danificadas na Austrália. Morrison, que se negou a relacionar a crise climática com o agravamento dos incêndios florestais, tem sido objeto de críticas nas últimas semanas. O primeiro-ministro foi criticado por ir de férias sem avisar para o Havaí, nos Estados Unidos, em plena crise. Durante visita às regiões afetadas, ele foi mal recebido pela população. Então,
Tá aí a informação para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel desta segunda-feira. Tem mais notícias resumidas? Tem. Olha, falando aqui de Colatina, gente, vamos falar de Colatina, porque eu tenho notícias aqui internacionais, mas tem também notícias de Colatina, do Espírito Santo, do Brasil. E a gente não pode ficar só nas notícias mais distantes, não. Nós temos também que falar desses acontecimentos locais. Então, vamos lá. Eu tenho essa notícia aqui da Santa Casa de Colatina. É que a Santa Casa de Colatina está sem o convênio de 2020 com a prefeitura. Está sem a renovação desse convênio. Então, ela deixou de prestar serviços gratuitos neste início de ano. Então, já são 13 dias do ano e o convênio não foi assinado ainda, o convênio para esse período, essa temporada. Agora, a informação da prefeitura é de que na terça-feira, amanhã, deverá ser assinado esse convênio novamente, ou o acordo vai ser feito para um novo convênio, amanhã, na terça-feira. Inclusive, acredita-se que serão incluídos novos serviços para beneficiar a população. Oxalá isso aconteça, Estamos torcendo para que realmente novos serviços sejam colocados nesse novo acordo entre a Prefeitura e a Santa Casa de Misericórdia de Colatina. Então, amanhã está prevista aí, segundo a informação passada por órgãos municipais, está prevista a celebração de um novo acordo. Vamos lá, mais uma informação. Preso o mentor do assalto milionário no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Vocês lembram desse assalto milionário? Pois é, em julho de 2019, foram roubados 700 quilos de ouro. E agora tem-se a notícia de que o mentor foi preso. O mentor desse roubo milionário. Gente, 700 quilos de ouro. É muita coisa, não é? E o ouro foi o que mais valorizou depois da Bolsa de Valores no Brasil no ano passado, hein? A polícia investiga também, não só esse roubo do ouro, porque o ouro não foi recuperado ainda. Só prendeu o mentor. A polícia investiga também tráfico de entorpecentes, narcóticos, nessa operação. Então vamos aguardar mais notícias, porque isso aí é jogo de cachorro grande, como se diz popularmente, É um jogo duro aí da polícia para investigar um crime dessa monta. Olha, carros novos com placa do Mercosul já começam a ser emplacados com o Mercosul no dia 31. Novo modelo, Começa a valer dia 31. Eu falar a verdade, essa placa do Mercosul, ela pode ter sua validade, para integrar o nosso continente, mas eu acho uma falha. Não existe a cidade do proprietário do veículo. Não existe a cidade. Isso aí deixa a gente sem ter noção de onde é o veículo, e eu acho que é um dado negativo dessa placa Mercosul. Tinha que ter, nem que fosse um nome bem pequenininho, deveria haver a cidade e o estado. Dengue, vamos falar de dengue, gente. Olha, houve 14 notificações de dengue, ou seja, casos suspeitos em Colatina neste início de ano. Casos suspeitos em 2020. Mas, graças a Deus, desses 14, nenhum foi confirmado. Há pessoas, no entanto, que já contraíram aí 3 vezes a dengue. Já pensou? Eu tive sintomas também uma vez,
Assim como já houve aqui 14 casos suspeitos, depois do exame constatou-se que não era dengue, eu também tive. Eu tive sintomas parecidíssimos com a dengue uma certa vez. Fiz os exames, tomei até o remédio, o paracetamol, só que depois que saiu o resultado do exame, não é dengue, é uma virose, não sei o quê. Mas eu tive todos os sintomas da dengue, inclusive tomei o remédio que seria para dengue, mas não era dengue. E aí? Perdão. Pois é, gente. Então, já houve 14 notificações. Você que é morador de Colatina e qualquer outra cidade, dê, assim, abertura para os agentes, porque é importante eles fazerem esse trabalho, né? Mas já pensou? Tem pessoas aí que já pegaram a dengue 3 vezes. Tá igual a malária lá no norte, né? No norte do país. Malária ou febre amarela, que lá no norte, no Pará, em Rondônia, no Acre, Amazonas, é muito comum lá. As pessoas pegam 1, 2, 3, 4, não sei quantas vezes, né? Febre amarela ou malária. Agora tem outra notícia aqui, essa tal da cerveja aí de Belo Horizonte que contamina, gente. É uma cerveja de Belo Horizonte que está sendo investigada, que contaminou pessoas. E ela, né, vai ser recolhida aqui no Espírito Santo. Nesta segunda-feira, inclusive, vai ser publicada uma nota oficial do governo do estado para o recolhimento dessa marca aí de cerveja de Minas Gerais que tem contaminado pessoas. Quer dizer, a situação está no início ainda, mas é preciso recolher pelo menos os lotes que podem ter algum ingrediente que provoque mal-estar na pessoa que consuma o produto. Então é importante, né? Agora deixa eu falar aqui, olha, termômetros marcando 34 graus aqui na região de Colatina, hein? Foi no domingo me parece que foram 34 graus. Agora, sensação térmica é outra coisa, né? Sensação térmica, por exemplo, no Rio, foi de 55 graus, gente. Sensação térmica no Rio. A temperatura média era de 39, mas a sensação térmica, 55 graus. Então, eu creio que aqui em Colatina também está nessa base, 50 graus a sensação térmica. Eu já medi com um termômetro particular, privado, na época de verão, temperatura em Colatina, temperatura direta, não a média, mas é direta, 51 graus, 50, 51. E se deixar muito tempo, por exemplo, no local onde tem um piso com cerâmica, nossa senhora, aí que sobe mesmo, o termômetro sobe demais. Então, nesse período agora de verão, temperatura 34 ou mais graus aqui em Colatina, a opção é praia, lagoa, piscina, né? O verão está muito forte, as praias estão lotadas no nosso estado, nós temos praias belíssimas. Agora, é preciso consumir muito líquido também, gente. Não vamos esquecer de consumir água gelada, né? Consumir muito líquido. Quando estiver em casa, aí tem que ventilar bem a casa, abrir janelas, ligar o ar condicionado, ar refrigerado, ventilador. Às vezes o ventilador não dá conta, porque o vento do ventilador fica quente, dependendo do local, do dia. As paredes das casas ficam quentes demais até o início da noite. Então tem que tomar todo cuidado. Agora eu estava vendo uma matéria aí num jornal televisivo, não me lembro qual, sobre correntes de retorno nas praias. É um perigo para os banhistas. É um fenômeno da natureza, né? Que pode provocar, aí afogamento. Então, correntes de retorno. Tome cuidado, hein? Você está na praia, aí vem aquele volume grande de água que carrega o banhista para o fundo, né? Então, para voltar depois para a praia não é fácil. Inclusive, eu vi a informação de que em algumas praias, como Pontal do Ipiranga, em Linhares, há bandeiras identificando os locais
onde há essas correntes de retorno. Aliás, eu estive na praia de Pontal do Ipiranga recentemente, eu acho que tem um ano mais ou menos, com meus sobrinhos, o Chicão e a Jane. Pois é, realmente a água tem determinados locais que a água é muito forte, a onda, né, é muito forte, a água parece que ela vem pesada, e ela tem realmente essa corrente de retorno que pode levar a gente para o fundo do mar. Então tem que tomar todas as precauções, tomar todo o cuidado. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, ainda que seja en passant, uma coisa, né, bem rápida, isso aí depende de uma pesquisa maior, mas eu estava vendo uma reportagem ou uma entrevista na TV Mundo Maior, e essa reportagem dava conta de que o leite de vaca é ruim para o ser humano. Você sabia disso? Já ouviu falar que o leite de vaca não é uma coisa boa para o ser humano? O leite de vaca é para o bezerro, não para o ser humano, disse a especialista, uma doutora, o nome dela, Joeli Pucci. Ela disse que o leite de vaca é ruim para o ser humano, causa enxaqueca, parece que não há no nosso corpo substância para fazer a digestão desse produto. Esse leite atual que a gente está falando, leite de caixinha, né, tem aditivo, tem conservante, lactose. Então, estava vendo essa notícia e realmente eu já sabia. Tem muita gente que fala que esse leite de caixinha é por causa dos conservantes e tal, mas ela, pelo que ela disse, é o leite de vaca em geral, mesmo que não seja de caixinha, ele não é bom para o ser humano, né? Então, inclusive, aí tinha um outro participante do programa, além da doutora Joeli, tinha um outro participante que disse que o alimento refinado, ele não serve para a nossa alimentação saudável. O alimento refinado não serve para o nosso corpo, né? Não é um alimento saudável. Puxa vida, né? Alimento frito também não serve, isso aqui eu sabia. O bom é o alimento assado ou a vapor. E é melhor também a gente consumir fruta do que o suco da fruta. Melhor fruta do que o suco da fruta, porque o suco tem um índice glicêmico alto. Gente, essa questão de alimentação saudável não é fácil, porque às vezes a gente sabe até que determinados alimentos não fazem bem, mas como você deixar de experimentar, por exemplo, uma coxinha num barzinho, numa lanchonete? Como deixar? Não é fácil. E a gente sabe que aquilo é cheio de gordura, mas não é fácil. Como você deixar de comer um churrasquinho? Muitas vezes, né? Você está numa praia, vem um churrasquinho, vem um camarãozinho. É muito difícil de você, né, deixar de consumir. O leite agora, então, eu estou vi nesse programa, né, da TV Mundo Maior, dizendo que o leite não é bom para o consumo humano. Deixa eu ver aqui, só para a gente encerrar, tem mais uma notícia aqui. O presidente dos Estados Unidos pede a líderes iranianos que não matem manifestantes. O mundo está olhando. E, mais importante, os Estados Unidos estão olhando, disse Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ontem às autoridades de Teherã, capital do Irã, que não matem os manifestantes que participam dos protestos por causa do abate de um avião ucraniano. Aos líderes do Irã, disse Trump, não matem os vossos manifestantes. Ele escreveu na rede social Twitter, recorrendo a letras maiúsculas para acentuar o conteúdo da mensagem. O mundo está olhando e, mais importante, os Estados Unidos estão olhando, acrescentou o governante, reiterando o teor de uma outra mensagem divulgada no sábado, na qual alertou o regime de que não poderia acontecer um outro massacre de manifestantes pacíficos. Donald Trump referia-se às manifestações contra o aumento do preço da gasolina, ocorridas em meados de novembro no Irã,
e que foram fortemente reprimidas pelas autoridades do país. Mais de 300 pessoas morreram durante os protestos de novembro, segundo denunciou a Anistia Internacional. Então, essa notícia é da Agência Brasil, né? Presidente Trump falando no Twitter. Chegamos ao final já? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel desta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover aquilo que você precisa, aquilo de que você necessita. Acredite! E do dialeto de Jesus, nós temos esta expressão, Maranata ou Maranatá. Quem disse essa frase foi o apóstolo São Paulo. Ele acrescentou, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Maranatá é Senhor, vem, vem, Senhor. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos, nós que somos cristãos, para que Ele nos leve para a vida eterna, onde haverá plena felicidade no paraíso celestial. Shalom! A paz!